Olá! Há algum tempo atrás eu fiz um vídeo falando do meu mangá preferido, né? Que era Os Cavaleiros do Zodíaco. E agora eu quero falar das animações que vieram a partir do quadrinho. Primeira coisa que eu tenho que destacar é que as animações, mesmo se quisessem, não tem como ser exatamente igual ao quadrinho original. Nenhuma animação é. Nenhum filme é, também não. Nenhuma adaptação é. Por isso que se chama adaptação, né? Porque você adapta. A animação que tentou ser muito igual, não se adaptou, geralmente acaba fracassando. E eu vou comentar mais sobre isso aqui no vídeo. A primeira animação data de 1986, ali meados dos anos 80, e teve 3 temporadas. Naquela época o mangá estava fazendo muito sucesso. Aliás, o produto que ainda mais faz sucesso no Japão são as histórias antigas, as histórias clássicas de Cavaleiros do Zodíaco. A primeira, assim como no mangá, a primeira saga, a Saga do Santuário, eu tenho aqui o DVD do final dela. E ela é bem parecida com o mangá, só que a animação tem fillers, que são fillers, episódios extras, episódios na maioria das vezes só para preencher espaço vazio, que não agrega muita coisa. Isso não são todas, mas só a maioria. Mesmo assim, a animação foi um grande sucesso, veio aqui para o Brasil, na extinta TV Manchete. A TV Manchete chegou a fazer uma abertura dela própria para a animação. A abertura hoje é muito zoada, se você for ver hoje. Mas aí depois eles colocaram a abertura original, que foi dublada pelo Angra e tal, que é a que todo mundo conhece, né? Que é a Pegasus Fantasy, que inclusive foi a minha música de formatura do colégio. A Saga do Santuário, ela mostra os 5 protagonistas, Seiya, Yoga, Shun, Shiryu e Ikki, enfrentando o mestre do santuário, o novo mestre do santuário que assassinou o antigo para tomar o seu posto. Só que, primeiro, os episódios fillers, principalmente no começo do anime. É um anime muito antigo. Não tem como você ver esperando um desenho de hoje com trocentas coisas explodindo e ação o tempo inteiro, sabe? Não, é uma coisa de já faz mais de 30 anos. Não sei se foi mais de 30. Não, acho que não fez 30 ainda. Quase 30 anos, sabe? Então, sabe, é a mesma coisa que comparar um livro daquela época com um livro de hoje, um quadrinho daquela época com um quadrinho de hoje, um filme daquela época com um filme de hoje. É muito diferente, é outra história. Mas esse anime foi de extrema importância para popularizar os animes ou desenhos animados japoneses, se você preferir, tá? Popularizá-los pelo mundo afora, principalmente aqui no Brasil. Até então o que se tinha de anime era algo... era uma coisa... talvez datada... datada, muito inocente. Aí veio isso aqui, foi um soco no estômago. Tinha toda uma história que se prolongava ao longo dos episódios, não eram episódios fechados, eram episódios que você tinha que acompanhar para entender toda a história.
tinha sangue, tinha violência, é, não, foi uma coisa assim que fez um enorme sucesso justamente por ser algo muito diferente do que havia na época. Os inimigos que morriam, eles não voltavam no episódio da semana seguinte, sabe? Tipo, era um troço que pegou assim, pegou muita gente de jeito. E vou te falar, mesmo a animação já tendo evoluído muito, né, dos anos 80 pra cá, né, ainda assim eu continuo gostando. Eu revi alguns episódios e continuo adorando, assim, principalmente os episódios finais do desenho antigo, né, que são muito épicos e são muito bonitos. A trilha sonora é um espetáculo. A trilha sonora para mim é o que há de melhor. É maravilhosa até hoje. Sensacional. O desenho, o traço dos personagens, né? Ele é bem diferente do traço do mangá. O traço do mangá é uma coisa que lembra um pouco Osamu Tezuka às vezes. É um traço mais arredondado. Algumas pessoas podem achar até um traço mais simples, mas não é feio, eu não acho, pelo menos. Já o traço do anime, ele é mais reto, talvez até um pouco mais realista, embora se trate de uma fantasia, né? É estranho falar realista, sendo que é uma fantasia, tá? Uma história de fantasia. Particularmente, eu até gosto mais do traço do anime antigo. Eu até gosto mais. Mas eu não tenho nada contra o mangá, como eu falei no outro vídeo. Mangá é o meu mangá preferido. O mangá, quadrinho japonês, tá? É isso. Tá? E como eu falei, o anime antigo são 3 temporadas. A primeira temporada é a Saga do Santuário, que é que é a única que mistura episódios canônicos que adaptam fielmente o mangá com alguns fillers ali no meio, principalmente no começo do anime, né? Assim, uma coisa é você criar fillers lá nos anos 80, quando os animes, né, os desenhos japoneses, já existiam desenhos norte-americanos, já existiam, mas era um estilo completamente diferente. Uma coisa é você criar fillers, né, esses episódios extras, lá nos anos 80, quando a animação japonesa ainda estava se descobrindo. Outra coisa é você criar fillers completamente inúteis nos dias de hoje. Cara, hoje isso é inadmissível. Hoje, se você for fazer um filler, tem que ser algo realmente interessante, que agregue a história, porque já estamos falando aí de quase 30 anos desse negócio. Se em 30 anos você ainda não aprendeu alguma coisa sobre como fazer filler, me desculpa, mas tá errado. A segunda temporada vem a saga de Asgard. Eu também tenho o DVD dos episódios finais. A saga de Asgard tem aquela que eu considero, acho que a armadura mais bonita de todas desse desenho, que é a armadura de Odin. Essa daqui, ó. Essa daqui com a espada. Cara, como eu acho essa armadura sensacional. A saga de Asgard, ela toda é um filler. Toda ela. Toda a saga é um filler. Toda essa saga foi feita exclusivamente para o anime. E como o nome já sugere, os protagonistas agora vão para as terras da mitologia nórdica. Eles fazem meio que o que o Kratos fez nos videogames, né? Ele saiu da mitologia grega e foi para a nórdica. Então, quem o Cavaleiro do Zodíaco já tinha feito isso lá nos anos 80, do século passado. E apesar de ser uma saga filler, essa saga é uma aula de como se fazer um filler, ou uma saga inteira filler. Sério, isso aqui é muito bom. Tem muita gente que descobre que essa saga inteira é um filler e não acredita, porque ela é boa.
O pessoal tá tão acostumado com fillers horrorosos ou inúteis. Quando vem uma saga inteira filler e ela é boa, o pessoal não acredita. Sabe? Não acredita, assim, tipo, como assim, velho? Tem um jogo de Cavaleiros do Zodíaco que se passa na saga de Asgard. O canal do Cogumelando fez um vídeo. E ele falou que ele não acreditou quando descobriu que a saga de Asgard era filler porque ela era boa. Pois é bom. É... Mas por que fazer uma saga inteira filler? Fillers geralmente acontecem porque a animação alcançou a publicação do quadrinho. E aí? Não tem mais quadrinho para se basear, porque a animação alcançou o ponto do quadrinho. Vamos criar nós mesmos os nossos episódios. Eles criaram a saga de Asgard. No mangá clássico, né, que foi o que eu falei no outro vídeo, você tem a saga do Santuário, a saga de Poseidon, que é o meio, que é uma preparação para a saga final, que é a saga de Hades. O anime antigo, no anime antigo não tem a saga de Hades, porque a saga ainda não estava pronta. Então, vamos criar a saga de Asgard para colocar no meio e deixar a saga de Poseidon pro final. E a saga de Poseidon é aquela que é mais fiel ao mangá. Ela é curta, o mangá também é curto. Só muda alguns detalhes no final ali. Alguns pequenos detalhes na batalha final. No anime você tem aquela coisa, aquele final bonito deles em cima da montanha, todo mundo bem, todo mundo feliz, bem final de desenho dos anos 90. Um final bonito, um final enervante, um final que deixa todo mundo feliz. Né? Por quê? Porque é o final do desenho. A gente já criou essa saga de Asgard como sendo o meio, Poseidon vai ser o final, então, já que essa saga de Hades aí do quadrinho não tá pronta nunca, vai sim, não vai sair nunca. Então vamos fazer Poseidon sendo o final, e o final a gente vai mudar um pouco como sendo o final do desenho mesmo. Então o final do anime é aquela coisa toda bonitinha, todo mundo bem, todo mundo vestido bonitinho, com a roupinha bonita, sabe? Todo mundo feliz e tal. Já o mangá é diferente, porque no mangá a saga do Poseidon é o meio. Então quando termina a saga de Poseidon no mangá, tá todo mundo estrupiado, todo mundo fudido, todo mundo quebrado. Porque ainda tem coisa pra vir, que é a saga de Hades, que no mangá é maravilhosa. Nas animações... então, né? Essas 3 temporadas saíram nos anos 80. Era para ter acabado aqui, nos anos 80. Pois é. Nos anos 2000, o mangá clássico já estava pronto. Quer saber? Lembra daquela tal de saga de Hades que lá nos anos 80 não estava pronta? E aí a gente não fez? Vamos fazer agora. Quase 20 anos depois. Pois é, a saga de Hades. Pois então. De novo eu tenho o DVD da Batalha Final aqui. Esse DVD ele até veio com um encarte especial, né? Já que, pô, a Batalha Final e tal. Ó, Hades, Elísios. Então, decidiram fazer... Pois é, né? Decidiram fazer a saga de Hades já em plenos anos 2000. E aí veio alguns probleminhas. Por quê? Porque dos anos 80 para os anos 2000 a animação evoluiu e deu uma boa evoluída. E eles... É a Toei? É a Toei. A Toei Animation, né? Já fez uma porrada de anime aí.
A Toei, a meu ver, parece que eles tentaram fazer um, uma animação nos anos 2000, mas parece que seguindo os moldes lá dos anos 80, sabe? Falas rebuscadas, é, uma animação que no começo até é boa, mas depois vai ficando cada vez mais travada. Não sei se foi por falta de dinheiro. É, e mudando algumas coisas que no mangá é melhor, é mais simples, é mais direto, e aqui parece que eles colocaram coisas a mais, não sei se para preencher tempo de tela, mas não ficou tão legal assim. Tem pontos positivos? Tem. As armaduras divinas são muito legais. Algumas batalhas, como principalmente as batalhas do começo da saga de Hades, são muito boas, né? Destaque para pro Batalha na Casa de Virgem, né? Ah, e a saga de Hades, ela é dividida em três partes, né? A primeira parte é no Santuário de Atena, a segunda parte é no Inferno e a terceira parte é nos Elísios. Eu tenho aqui o DVD dos Elísios, ó, parte 3. O problema dessa animação, principalmente quando vai se aproximando do final, é que eu não sei se foi por, de novo, não sei se foi por falta de orçamento ou por falta de criatividade, mas a animação vai ficando dura, vai ficando mal animada. Eles chamaram alguns dos mesmos dubladores lá dos anos 80 e, na minha humilde opinião, os dubladores não são ruins, mas a voz deles já não, eu já não acho que combina tanto quanto combinava lá no passado. Eu já não acho que envelheceu tão bem. O texto também, é aquilo que eu falei, uma adaptação tem que adaptar e algumas passagens que, meu, é claro, claramente só funcionam no quadrinho, eles tentaram passar de forma a ficar exatamente igual na animação. E aí não ficou legal, sabe? Você tem que adaptar algumas falas, principalmente pós anos 2000, quando a animação já evoluiu muito. Então, para mim, tem alguns probleminhas. Essa saga é talvez a mais problemática. Não, não é a mais problemática, porque vai vir coisa pior depois. Mas ela tem muitos problemas, principalmente quando vai chegando perto do final. Aí a animação tem problemas, o texto tem problemas também. É, parece que eles não souberam se adaptar muito bem aos novos tempos. E levando isso em consideração, eu ainda acho os desenhos antigos, lá dos anos 80, melhores do que esse começo de anos 2000 aí. Mas, porém, todavia, entretanto, vis-à-vis, após o término dessa saga de Hades, começo dos anos 2000, parece que alguém, uma pessoa extremamente iluminada, decidiu trazer à tona uma nova saga, desta vez muito bem atualizada, muito bem animada, diferente de tudo que já havia sido feita. Estou falando de Os Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas. Se você acha o nome The Lost Canvas um nome esquisito, você pode chamá-lo pela sua tradução, que seria A Tela Perdida. Sim, é isso. É exatamente isso. The Lost Canvas é a tela perdida. Sabe, tela de pintar? É isso. Tá? Em inglês é exatamente isso que significa. Enfim, The Lost Canvas conta
Uma das guerras contra Hades, o Senhor dos Mortos, assista o meu primeiro vídeo contando, o meu vídeo anterior contando a história do quadrinho, do mangá de Cavaleiros do Zodíaco. Lá eu explico exatamente tudo o que acontece e o básico da história é a base desses animes, tá? Então assista primeiro o vídeo anterior que eu fiz sobre o mangá e depois vem para esse. Se passa numa guerra anterior, muito anterior, de séculos atrás, contra Hades, o Senhor dos Mortos. Novos personagens, com dois personagens que na história clássica são idosos, aqui são jovens, né? Aqui são bem jovens, eles têm séculos de idade, aqui eles são jovens ainda. Eu tenho o DVD do comecinho do The Lost Canvas. Esse aqui é um dos primeiros, episódios 5 e 6, eu acho. Uma coisa assim. E The Lost Canvas é uma das animações preferidas de muita gente, de muita gente. A minha única crítica, e nem é uma crítica ao anime em si, é uma crítica à nossa dublagem, é que algumas vozes eu acho que não ficaram legais. Algumas. Tem algumas que são muito incríveis, com dubladores espetaculares, e tem outras que são, eu acho bem ruinzinho, assim, sabe? Eu acho assim, não. Eu prefiro ver legendado. Eu prefiro ver com o áudio original. Isso aqui no áudio original, aí eu concordo que cara, é a melhor animação de Cavaleiros do Zodíaco já feita. No áudio original. Porque a dublagem, tem algumas dublagens que eu acho incríveis e tem outras que eu acho, puta, não. Tá? E a história, apesar de ser uma saga de Hades, só que de séculos atrás, a história é completamente diferente. A única coisa que tem em comum é que eles têm que vencer o imperador do mundo dos mortos. Mas a maneira como é feita, a maneira como é feita, os personagens que aparecem, o que os personagens fazem é tudo completamente diferente, uma nova história. Parece que aqui foi assim uma coisa que chegou assim como um ar fresco, assim, uma novidade, uma coisa para trazer essa franquia para os novos tempos. Foi um troço assim maravilhoso. Infelizmente, não fez sucesso, pelo menos não parece não ter feito o sucesso esperado fora do Brasil, lá fora, lá no Japão, e foi cancelado com apenas 2 temporadas. Sendo que, olha, acho que cabia mais umas 2 temporadas pequenas ou mais uma terceira grande, assim, sabe? Porque o mangá, o quadrinho disso aqui, tá completo. O quadrinho disso aqui não tem do que reclamar. O quadrinho disso está completo, inclusive com quadrinhos extras que são os Gaidens, que eu já fiz um vídeo aqui sobre um deles, lá no começo do canal. Então, o quadrinho disso aqui não tem o que reclamar. Mas a animação ficou pela metade. Quando eu olho pra isso, eu fico pensando, esses caras não sabem o que é bom. Esses caras não sabem o que é bom, sério. Tipo, uns anime porcaria aí com 500 episódios. Puta, meu, sério, que dá preguiça só de olhar a lista de episódios assim. E, meu, isso aqui se chegasse a, sei lá, 80 episódios, talvez menos, 70, 60, nossa, já estaria completinho, prontinho, sabe? Dá.
Aí agora eu vou falar bem por... Agora eu vou falar de dois que eu não tenho DVD porque eu me nego a comprar de tão ruim que são. Você já deve saber do que eu tô falando, é claro. Eu tô falando de Senseiya Omega e Sentia Show. Pá! Esse foi de doer. Esses doeu. Parece que eles olharam para The Lost Canvas e disseram: pá, isso aqui é maravilhoso, mas não fez dinheiro. Então a gente vai fazer agora exatamente o oposto. Vamos fazer duas animações horrorosas para ver se agora dá dinheiro. Não, é só horrível mesmo. Sensei Omega é a animação mais infantil de todos que envolvem esse universo. Ela é voltada para um público muito infantil, tentando surfar na onda de animes mais voltados para crianças, tipo o Naruto antigo, sabe? E é horrível, é horrível, é horrível. A história é genérica, os personagens são fraquíssimos. Os personagens, tipo, os personagens que você quer que morram, sobrevivem. Os personagens que você quer que sobrevivam, morrem. É assim, foi um troço feito pra, parece que para adquirir o ódio geral da população global. É um troço inacreditável, sabe? É muito ruim, é muito ruim. O Ômega tem 3 temporadas, acho que é isso, acho que são 3. Eu acho que é isso. A terceira até parece que... Na terceira parece que chegou alguém lá e realmente tentou, sabe? O final não é ruim. O final é bom, tal, satisfatório. Para alguns personagens é bem legal até. E o final é bom principalmente porque é o fim, acabou, chega dessa merda. Não teve mangá do Ômega, até porque Pra que que, pra que vamos fazer mangá dessa porcaria que ninguém gosta, né? Ah, o canal do Katsu X, ele tem uma série de vídeos chamada Quase Análise de episódios do Ômega e, e é quase análise porque ele faz uma sátira, né? Ele tira sarro dos episódios. E você vê assim que, meu Deus, é cada episódio horroroso. É um troço assim horroroso, horroroso, horroroso. Felizmente não tem mais nada dessa merda, ficou só no desenho e você não precisa assistir essa porcaria. E Sente Achou? Tá, Sente Achou daí tem uma diferença. Que Sente Achou tem um agravante que tem um mangá e o mangá é muito bom. E os caras destruíram o mangá fazendo aquele anime, aquela porcaria. Sendo que o mangá é incrível. Sensei Omega, os caras não tinham no que se basear. Foi direto, é de anime direto. Então eles usam dá pra usar essa desculpa, ó, eu não tinha material, fonte e tal. Sente Achou tinha um mangá maravilhoso como base. E os caras destruíram o mangá, destruíram tudo. A história do mangá é boa, a arte do mangá é maravilhosa. E a animação é uma porcaria. É a pior. É a pior animação baseada em um mangá desse universo, assim, fácil. É um troço inacreditável. E aí vem aquela máxima que eu acho que eu disse lá no meu vídeo anterior sobre o mangá clássico. Mangás de Cavaleiro do Zodíaco não tem nenhum ruim. Mangás, quadrinhos, né? Quadrinhos de Cavaleiro do Zodíaco não tem nenhum ruim. Animações tem essas duas, Ômega e Sente Achou, que são uma porcaria. A Netflix fez uma também, mas acho que só durou uma temporada. Também, eu nem assisti. Quando eu vi que só reconta o troço que eu já tinha assistido, eu nem vi.
Agora, os mangás, meu, pode ir na fé que não tem ruim. Os mangás são todos ótimos, eu adoro todos. Bom, esse era o vídeo de hoje. É um vídeo que é um complemento sobre o meu vídeo do mangá clássico de Cavaleiros do Zodíaco, mostrando um pouquinho a minha coleção de DVDs. O anime antigo eu continuo amando. A série de Hades eu acho mediana pra baixo, porque eu acho que teve muitos problemas de adaptação. The Lost Canvas eu continuo achando maravilhoso, principalmente o áudio legendado, o áudio original. Omega e Saint Show são duas porcarias. E os mangás, inclusive o mangá de Saint Show, são todos ótimos ou excelentes, na minha humilde opinião. Bom, esse vídeo já deu 31 minutos. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu, um abraço e por favor, se puder compartilhar esse vídeo, dizer o que você já assistiu, o que você nunca assistiu, se você ficou curioso, se você já leu alguma coisa, curte, compartilha, comenta, comentários, a aba de comentários aí tá livre. Então, valeu, um abraço e até mais.